Signo de Peixes, leitura semanal, geral e atemporal para os piscianos e piscianas. Eu sou o Eduardo, do canal Spin do Átomo Tarô, e quero dizer para vocês que essa leitura é atemporal. O dia que o pisciano, que a pisciana assistir esse vídeo, essa energia estará valendo para ele. Então vamos aqui tirar cartas do baralho cigano. Opa, já caiu o cavaleiro aqui. E vamos nos concentrar nos piscianos, piscianas. Vou tirar cartas aqui do baralho cigano para essa energia do finalzinho de março. Gratidão, namastê. Cortar aqui. Gratidão. A criança, os ratos, a estrela, a raposa, a cruz, a carta, os pássaros, a foice, os trevos, as nuvens, o urso, os livros, os navios, o buquê e a âncora. No fundo do deck temos o coração. Bom, antes eu peço gentilmente que se inscrevam no canal, deixe seu like, gratidão. Os piscianos amados estão no período aí de um amor muito caliente aí na vida. Esse mês aí de fevereiro para março, né? Finalzinho de março, estamos pegando os últimos dias, né? De peixes, apesar que agora já estamos em Áries. Os piscianos, desse que eu trago aqui para a mesa, desse grupo, vieram de propostas amorosas, de muito conexão amorosa com seu ser amado, ou na questão da conquista, tá? Então isso veio um mês com muita força nessa questão de namoro sexual, sentimental. E agora nesse mês, finalzinho de mês de março aí, o que eu vejo aqui é que a esperteza do pisciano trouxe vitórias em questões que estavam até então impedindo o crescimento do pisciano, tá? A raposa com a cruz aqui mostra que o pisciano usou de muita estratégia, a pisciana usou de muita estratégia para vencer conflitos, para vencer obstáculos. Mesmo com as questões amorosas em alta, haviam certos obstáculos que foi usado de muita estratégia para vencer. Vamos ver o que seriam esses obstáculos. Eram obstáculos que trazia medo, tá? Aqui os ratos aqui, houve perda de energia com questões que conflitantes dentro do pisciano, da pisciana, medo de inícios. O pisciano ele é muito ligado à espiritualidade, à energia da emoção, né? Porque é água, signo da água. Então todo início traz muito medo para o pisciano, para a vida do pisciano. Ele não gosta de iniciar algo assim diretamente, porque traz um pesadelo na mente do pisciano. Ele gosta já de estar inteirado do assunto. Ele fica assim ansioso quando ele tem que aprender, iniciar uma atividade nova, tá? Então inícios que o pisciano teve nesse período trouxe uma inconsistência na vida dele, emocional, tá? Mas é natural. O amparo espiritual aqui está forte na vida do pisciano, porque o pisciano também é um signo que atrai a proteção espiritual, desde que, logicamente, esteja atuando na energia do bem, tá? Esses seres, eles estão sempre ao lado da gente, mas quando a gente está vibrando no bem, essa energia se fortalece. tá? Ainda não ficou claro o que estava ansiando aí, trazendo anseios aí para
para o pisciano, mas vamos desenvolver aqui a leitura para descobrir, tá? Haviam bloqueios na questão de comunicação. Então aqui já começa a aparecer assim o que estava trazendo ansiedade para o pisciano. Comunicação ruim, e mostrou que uma pessoa que havia sido cortada da vida do pisciano retornou, tá? Porque aqui eu defini essa casa aqui como corte. Então ele estava sem comunicação com uma pessoa, essa pessoa voltou para iniciar algo. Então é isso, por isso que mostra essa energia de um amor caliente aqui na vida do pisciano, tá? Uma pessoa que dentro da casa do pisciano mesmo, tá? É uma estrutura aqui de uma pessoa familiar. Então pode ser que o pisciano teve algum problema de comunicação com alguém, até mesmo que se relacionava, que vivia dentro do seu mesmo teto, e houve um corte em determinado momento, mas retornou com essa pessoa, teve uma reconciliação ali, ou se enquadra aí na sua realidade, pode ser uma pessoa que somente namorava, não vivia na mesma casa, e essa pessoa retornou. Então esse novo início trouxe uma certa ansiedade, porque era algo que o pisciano queria muito, tá? Ele usou de muita inteligência aqui para conseguir essa vitória. Então essa estratégia aqui da raposa foi em reconciliar, iniciar novamente com essa pessoa, e teve uma proteção espiritual. Então, piscianos aí que se afastaram por um período aí do seu ser amado, da sua ser amada, e foi uma questão de muita inteligência retornar, conflitos naturais aí que às vezes acontecem, um desentendimento, uma questão familiar que não ficou de acordo. Então, usaram de sabedoria para retornar para essa pessoa após um período de corte de comunicação total, não tinha nem conversa no WhatsApp, nem conversa pessoalmente, retornam para essa pessoa, tá? E aí é um novo início, a criança aqui, mostrando que há um novo início, tá? Houveram bloqueios realmente que trouxeram repetições na relação, questões que pode ser, sabe, quando o casal bate na mesma tecla com erros, na mesma questão, passa um período, volta de novo. Então houve esse afastamento por causa dessas repetições aqui, que trouxeram bloqueios, os trevos aqui, tá? E a comunicação, os pensamentos ficaram a mil, tá? Os piscianos aí que tiveram esse afastamento ficaram muito perturbados, aquelas noites mal dormidas, porque não é fácil quando você ama uma pessoa e está afastado dela, à noite você não dorme, acorda de madrugada, se dormiu alguns minutos, algumas horas, e levanta com a cabeça doendo, tá? Porque ficou muito marcante, e é muito marcante essa pessoa na vida do pisciano e da pisciana, tá? Então, aqui essa leitura geral aqui dos piscianos fala de amor, sim. Fala que precisou ter muita força aqui, a força do urso, coragem, para enfrentar os desafios que tiveram, tá? E também a coragem de iniciar novamente essa relação, porque não é fácil. Quando a pessoa finaliza, tem que haver um equilíbrio emocional muito grande para não deixar o ego tomar conta e estrategicamente retornar para essa pessoa. Porque ninguém consegue, quando finaliza, na mesma hora já voltar a reconciliar. Não, porque a pessoa fica magoada, fica ferida, fica sem querer comunicação, como nesse caso aqui. E aí a estratégia de reconquistar a pessoa e ter argumentos para iniciar novamente com essa pessoa, tem que ser muita sabedoria, muita força e muita coragem. Muitos desistem no meio do caminho, acham que não vale a pena, o ego fala mais alto. Eu sempre acredito que quando há chance de ter reconciliação, deve ter. Porque jogar toda uma experiência de vida com uma pessoa, assim, jogar fora sem uma chance? Eu acredito, na minha modesta opinião, que todos merecem uma chance. Lógico que tem casos e casos, tem gravidades de situações ou não. Tem níveis de gravidades numa separação. Mas eu acho que tudo deve ser estudado, tudo deve ser repensado com muita sabedoria, com a estratégia da raposa,
tá? E realmente veio essa comunicação, retornou a espiritualidade e a própria fé do pisciano e da sua ser amada, ou de um, ou de outro, ou de ambos, fez com que esse momento vocês permanecessem juntos, tá? Após grandes provas, grandes barreiras, grandes conflitos do passado, retornaram sim. E o lar de vocês, a abundância amorosa, floresceu. Olha aqui o buquê na casa que eu defini como um grande crescimento. Essa inteligência aqui do casal, ou de um, ou de outro, ou de ambos, fez com que essa situação florescesse novamente, tá? Uma grande felicidade tomou conta aí do pisciano, tá? Bem no período aí que está finalizando o Sol, né? No signo de Peixes, entrando em Áries, estamos já em Áries. Essa grande felicidade tomou conta desse grupo de piscianos que eu trouxe aqui para a mesa. E quando isso ocorre, estabilidade emocional, sentimental, amorosa, familiar, financeira, tudo vem. Olha a âncora aqui. Então esse amor aqui, tá? É leitura geral, mas ocorre de vir casos amorosos, né? Porque é geral. Pode vir de trabalho, pode vir de amor, de diversos assuntos. Mas o pisciano que eu trouxe, que eu, por eletromagnetismo, eu atraí para essa mesa aqui, tá? O tarô, o baralho cigano atraiu aqui esse grupo de piscianos, é em relação ao amor, e o amor brota no coração e nas veias aí dos piscianos, tá? Eu só posso agradecer essa leitura maravilhosa. Peço gentilmente que se inscreva no canal, deixe seu like. Gratidão. Namastê.